Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, minha Walter. amiga. Mais uma vez aí, produzindo Peraí, eu acho que você conhecimento tem que carregar hoje. para trás aqui, peraí. Tá bom assim? Quadro. Ei, Nessa. Joia? Olá. Aí Então, gente, melhorou. todo mundo que a gente chegou, tá me ouvindo aí direito? Tá? Tá me ouvindo? Paola, você tá me ouvindo? Agora, mais ou menos. Tá? Aumenta o seu som aí, tá? Então você pra onde, né? Pro céu agora, porque da onde que tá já não vai mais não, meu filho. Tá bom. Aqui, vamos contar pro pessoal que meia hora atrás a gente decidiu fazer essa live aqui, né? Boa noite, todo mundo. Não, meia hora é pouco, né? Aumenta um pouquinho aí o tempo. Foi. E aí, e ainda por cima, três temas, né? Autoimagem, autoestima, relacionamento tóxico abusivo. E um pouquinho de violência contra a mulher também. Vamos falar dessas coisas. Vamos tentar, né? Vamos apresentar, vamos interagir com a turma. Eu vi que uma turma boa já está participando aí. Sejam todos bem-vindos, né? Chama mais gente aí para a gente dialogar. É um bate-papo, né? Não tem o intuito da gente trazer termos técnicos para essa discussão, mas tentar refletir sobre alguns assuntos que estão aí, né? Que colaboram, né? Dependendo da forma como a gente lida com eles, eles podem colaborar ou não para a nossa saúde mental, né? Então nós vamos conversar, bater esse papo, abrir para perguntas. Aí vocês perguntam para o Walter, ele responde, e eu só vou bater o martelo aqui. Se eu não souber, eu passo. Passa a bola, eu passo para os participantes. E aí, tinha aquele jogo lá que eles passavam para os universitários, né? Eles nunca sabiam de nada. E aí, depois que a gente foi para a faculdade, a gente viu, né, que como que é difícil saber, né? Saber universal. Quando você tem que estudar. Então tem gente nova aí, né, entrando aí. Vamos nos apresentar então, vamos lá, vamos fazer um quebra-gelo aí. Quem é você, moço, que tá participando dessa live comigo aí? Quem Não sou eu? participa Uma com você de pergunta verdade. essencialmente filosófica, que é bem complexa, né? Quem eu sou, né? Ou quem estou sendo? É quem sou. Mas eu vou tentar responder a nível da narrativa do eu, né? Meu nome é Walter, eu sou neuropsicólogo, sou especialista também em educação especial inclusiva e sou psicanalista. E nas horas vagas, filósofo também. E nas outras horas vagas, fica enchendo a paciência da amiga aqui. Exatamente. Eu peguei uma coisa aqui para te mostrar, para te lembrar. Olha só, Ai, lá vem. isso aqui é de 2012, ó, que você me deu na sua formatura. Não bebeu 2012, ainda não? vai fazer 10 anos. Isso, vou fazer aniversário. Aqui, Já bebeu? aguardo. Não bebeu ainda não? Isso aqui é amigo, hein? Nem eu tenho a minha mais. Guardado aqui com muito carinho. Muito obrigada. Então é isso, gente. A gente tem uma história longa, né? Como amigos, como profissionais da área da psicologia, né? A gente concorda e discorda muito teoricamente, mas isso, ao mesmo tempo, né? É um Interessa, né? meio que nos une, né? Nessa discussão, esses momentos assim. Mas enfim, eu sou Paola Reis, Paola Tatiane, para quem gosta de me chamar assim. É, eu sou psicóloga clínica, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Especificamente estou estudando relacionamentos tóxicos abusivos, que são as formas de falar sobre ciclos de violência, né, de forma mais atual hoje, mas que as pessoas mais sabem. Né? Atuo no consultório particular e também não posso deixar de falar da Clínica Afeto, que fica lá na Pampulha, que a Vanessa está aí junto com a gente. E estou sempre aí junto com o Walter, a gente produzindo algum tipo de conhecimento voltado para a área da psicologia, né? Assim como ele, a gente gosta de navegar por diversos saberes. Não é isso aí, amigão? É isso aí. E aí a gente tem esse vício, né? E a necessidade de estar sempre estudando, sempre se atualizando, né? Eu atendo um consultório particular também.
e a gente está sempre envolvido em projetos, né, projetos sociais, e a gente está sempre em busca, né, de melhorar, de se auto-melhorar, né, profissionalmente. E aí, então a gente decidiu fazer essa live e já de cara a gente vai falar um pouco desses 3 temas, né, que é autoimagem, autoestima, relacionamento tóxico e abusivo. A autoimagem, você quer começar a falar? Como que é? Quer Não, falar? sinta-se à vontade. Autoimagem, o que a gente pode dizer, né, da autoimagem? A gente pode dizer da forma que a gente lida consigo mesmo, tem muito a ver com a estética, né? Do que se produz, do que se produz para si próprio, né? E de como a gente enxerga a si mesmo. Então, bem basicamente é isso. Em que a gente enxerga a si mesmo, né? A nossa autoimagem, que vem da narrativa do eu também, né? Que não passa disso também. O que é a narrativa do eu? É exatamente o que a Paula perguntou, quem eu sou, né? E aí, quem eu sou? E aí, muitas vezes, a pessoa, o eu dela está tão voltado para a profissão que ela esquece de outros, que a profissão é só um papel que ela exerce na sociedade, né? Ah, eu sou Walter psicólogo, ah, eu sou advogado, só que isso é muito pouco, né? Uma profissão é só um fazer na sociedade, né? Às vezes a pessoa, igual a Paola, quem é a Paola? A Paola é mãe, a Paola é uma profissional da psicologia, a Paola é amiga, a Paola, né? Então a Paola ela tem várias atuações, né? São os nossos Então, papéis sociais, vamos dizer assim. vários papéis, né, sociais. Então é isso que a gente é bacana a gente perceber, né? Pode falar. Quando a gente fala do eu, você, cada um que está aí ouvindo aí, a gente fala de um ser muito complexo, né? E falar do ser humano não é falar de uma pontinha aqui, são várias faces, né? Que são em torno desse eu. E aproveitando, né, o gancho aí, nós estamos aí em tempos de pandemia, há muito tempo, e eu estava fazendo uma reflexão e um dos grandes conflitos ou consequências que a pandemia trouxe para esse eu, ou para esse eu sendo, né, é o encontro consigo mesmo, o encontro com o desconhecido, né? Então, é muito fácil a gente olhar para fora, é muito fácil tentar analisar, tentar entender aquilo que está externo a mim. Mas eu me conheço, eu sei realmente que eu sou, quem eu sou. É fácil dizer, igual o Walter falou, os meus papéis sociais, sou mãe, sou amiga, vamos dizer assim, sou profissional, né? Por onde que eu navego, onde que socialmente eu estou sendo vista. Mas e aquilo que não é visto, né? Que é a minha raiz, a minha profundidade, ou vamos dizer assim, o tubulão da minha vida, quem eu sou, enquanto aquilo que me sustenta enquanto um ser complexo, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar dentro que a gente fala de autoimagem, que a gente fala de autoestima e que a gente fala esse eu sendo nas relações ou esse ser em relação de reciprocidade, a gente vai falar sobre isso, né? O quanto que a gente sabe quem realmente somos. Eu sou a reprodução daquilo que determina o que eu sou ou eu sou realmente aquilo que eu determino que eu sou? Então, dentro de tudo isso, a gente está falando sobre isso aí. Exatamente. E uma coisa importante é, quem é esse ser? É um ser que está sempre em constante transformação. É algo que nós temos a nossa essência, né? Tem algo que está enraizado no nosso comportamento, mas existe sim, boa parte desse eu, a gente precisa perceber que ele está sempre em mudanças. E muitas vezes, nós não acompanhamos essas mudanças de forma plausível, né? De forma visível, de forma consciente. Então, aí nascem os conflitos e a gente percebe que costuma estar havendo mudanças, mas a gente não consegue entender o porquê dessas mudanças
e para onde que elas estão nos levando, mas a gente está, assim, em constante mudança, constante transformação. Né? Eu costumo dizer, falando assim sobre constante transformação, é como a gente dirige o carro da vida. Cada pessoa ela tem o seu carro, aquele carro que ela escolhe, ela tem um local, um objetivo no qual ela quer, é o local no qual ela quer chegar, qual o caminho que ela vai traçar, né? Cada um de nós temos isso. E a forma mais saudável para a gente dirigir o nosso carro da vida é a gente ter muito bem claro e muito bem fundamentado o nosso autoconhecimento, né? Não só no quesito corpo, que é importante sim conhecermos o nosso corpo, conhecermos as nossas limitações, conhecermos as nossas competências, a nossa fortaleza, né, vamos dizer assim, do nosso aparato biológico, vamos dizer assim, mas conhecer quem é essa pessoa por dentro, né, que direciona essa vida. Né? Aí a gente fala por questões como que a gente, as perfis da nossa, as características da nossa personalidade, como que eu ajo ou como eu atuo nos relacionamentos, como eu ajo ou atuo nas minhas escolhas, na minha tomada de decisão, como eu atuo concernente às minhas emoções, como que eu lido com as minhas emoções. Tudo isso é importante. Então, uma das coisas, por exemplo, que igual com a gente navegando, entrando na temática da autoestima, uma das coisas que atrapalha a nossa autoestima é quando a gente, por exemplo, a gente vive uma vida em busca de suprir a expectativa do outro. E como que eu vou descobrir isso? Que eu busco suprir a expectativa do outro. Isso é olhando para mim. E quando muitas das vezes a pessoa ela faz, conquista, está lidando com a vida, está dirigindo o seu carro da vida, e olha assim, fala assim, qual é o sentido da minha existência? Por que eu acordo todos os dias? Aí quando a gente vai analisar e perceber, é uma das coisas, é que a pessoa ela não se conhece. Ela não tem tempo com ela. E uma das coisas, quando eu falei uns minutos atrás sobre a pandemia, que a pandemia nos colocou no lugar que a gente precisa ter tempo com a gente. A gente precisa, não, a gente está tendo tempo com a gente. E quem é esse ser desconhecido? Né? Que a gente precisa ter um encontro com ele. Que é fácil ter um encontro com o outro. Né? Mas e um encontro com a gente? Quem é esse eu que eu tenho contato com ele todos os dias, de forma atemporal? Ele está o tempo inteiro comigo, que sou eu. Né? Então é importante que a gente se conheça. E uma das coisas que a gente vai entender hoje são os padrões de comportamento que nos direcionam para uma vida ou uma saúde mental mais saudável, vamos dizer assim. Essa fala nossa, ela é bem sartreana, né? São Jean Paul Sartre, ele traz muitas questões. Ele fala que nós somos o projeto de nós mesmos, nós vivemos o projeto, nós somos o que projetamos ser. Então e aí tem a questão do tempo também, né? A gente vive o que a gente projeta ser. Mas o que a gente está sendo agora, dificilmente a gente se encontra no agora. O pensar no agora é bem contemporâneo. Principalmente, né, depois da pós-modernidade que a gente está vivendo, esse é um pensamento bem contemporâneo, pensar no hoje, no agora, em quem eu sou hoje, como que eu lido, né, com todas as minhas questões e quem eu quero ser amanhã. Então, Sartre ele fala muito disso, a gente vive muito no querer, no que eu quero ser. Mas e o que eu sou hoje? Né? Como que eu vou me projetar para o futuro, né? É um verdadeiro projeto de nós mesmos, né? A palavra é essa, o projeto. Mas esse projeto precisa estar sempre revisado, sempre contemplado, né? E analisado, para a gente partir, né? Partir para esse processo, né? Necessariamente dito. E aí a gente pode falar agora um pouco de autoestima, né? Deixa eu só pegar um gancho aí. Tem algumas perguntas que são assim, né? Pontuais dentro do ambiente clínico. E eu costumo sempre dizer assim no início da psicoterapia, dependendo da demanda que o paciente traz, a pergunta praxe, vamos dizer assim, quem é você? Né? Ou quem você está sendo? Quando a gente pega a pergunta, parece que é uma coisa tão fácil de se responder.
né? Não fácil. Mas se a gente parar para pensar, é muito difícil a gente falar sobre a gente, né? Parece que de forma muito mecânica, igual quando você começou a me apresentar. A mãe, profissional, aquilo que é visível. Mas quem somos? É muito difícil dizer. E ressaltando, para a gente entrar na autoestima, a importância, sim, da gente parar para ter tempo com a gente. Tempo de você olhar para você, olhar para suas tomadas de decisões, olhar para as suas emoções, para o que diante, por exemplo, hoje que a gente sente tantas crises de ansiedade, tá, beleza, estou ansioso, aquela coisa toda. E o que eu estou pensando? Como eu tenho pensado a situação? O que permeia meu pensamento? Como eu estou me comportando? Quais são os padrões de comportamento que eu tenho? Se eu não tenho tempo para parar, para olhar para mim, eu não consigo ver aquilo que se repete. Então, quando a gente vai entrar em autoestima, a gente vai falar sobre isso, sobre padrões de comportamento que podem tanto nos favorecer, nos deixar bem, como padrões de comportamento que vão nos deixar mal. Mas se a gente não olhar para a gente, como que a gente vai saber? Como que eu vou parar? Se eu me culpo, se eu me puno, se qualquer falha... Porque quando a gente fala, por exemplo, em falhar, eu costumo dizer, outra coisa que eu costumo falar no consultório, é uma frase assim, é errado errar? Às vezes aprendemos que é errado errar, mas não é errar, é normal. Falhar é normal, isso é uma condição humana, acontece. Né? E quantas pessoas, quando a gente vai falar assim de autoconhecimento, como que a pessoa lida, por exemplo, com a frustração? Como que ela lida com a falha? Muitas pessoas lidam com a falha, por exemplo, se punindo. Ah, tá, estou de dieta. Estou na dieta, minha dieta, beleza, tranquilo, bom demais, cuidando da sua saúde física. Mas aí vai lá na casa da vovó, aquela vovó maravilha, falar, netinha, eu fiz aquela broa, aquele cafezinho que você tanto gosta. Você vai negar comer a broa da vovó? Eu não vou. Eu vou comer a broa da vovó. Aquela pessoa que aprende a lidar com a frustração pela punição, ela vai começar a se culpar. Nossa, eu não podia ter comido aquele bolo, eu estou de dieta, eu quebrei minha dieta. Ah, não, por isso que eu não conquisto nada, por isso que eu não consigo meu objetivo. Não, foi somente um momento que você parou para agradar a vovó e agradar você mesmo. Depois da broa, continua a dieta. Né? Volta a alface, volta o brócolis, volta tudo. Então é importante que a gente descubra esses padrões para tentar entender qual é a forma como a gente dirige a nossa vida, se está indo de forma saudável ou não. E aí, amigão, o que você acha disso aí? Você estava falando aí, eu lembrei assim, o Sartre, né, trazendo ele de novo, ele fala que o inferno são os outros, né? A gente vive pelo olhar do outro. E esse exemplo que você deu aí, ele vem bem assim ao encontro de perspectiva. Como eu atendo muito paciente com transtorno de ansiedade, apesar que uma das perspectivas, né, de modo de trabalhar, que eu tenho, que é da neurociência, que a gente vai compreender os processos psíquicos, né, como que o cérebro reage, como que são esses mecanismos das circuitarias cerebrais e fisiológicas em relação à ansiedade, por exemplo. Isso é uma perspectiva, um olhar e um modo de tratamento. Mas há uma coisa que eu não, eu até hoje eu não vejo ninguém falar quando falam de ansiedade. Hoje tanta gente é expert em ansiedade, mas como se diz, coach, né, ensinando esse povo aí entrando em uma seara que não entende. Mas, enfim, quero deixar aqui o meu protesto, a minha antipatia declarada. Mas aí, o que acontece? A ansiedade também, ela também vem dessa questão do olhar do outro. Existe também a ansiedade existencial, né? Quem eu sou? Eu sou o porquê eu sou isso e aquilo. Por que eu faço? Por que eu tenho essa profissão? Eu que escolhi, ou foi meu pai que escolheu, ou foi minha mãe? Sabe? O meu casamento foi eu que escolhi, ou foi meus pais que escolheram? Ou seja, então, eu segui a expectativa do outro, né? A perspectiva do outro, o olhar do outro, vem nos afetar de tal forma que nós somos capturados, né, existencialmente pelo olhar do outro. Então, nós vivemos pelo olhar do outro. Então, essas coisas são muito sérias. E isso a gente
trata em terapia, né? Então, a gente vai descobrindo junto com o paciente essas questões, não só neurofisiológicas, mas também existenciais, que são muito importantes a gente perceber. Nesse encontro consigo mesmo, nesse encontro com o eu, né, propriamente dito, que esse eu, ele tem um inconsciente, né, agora já na perspectiva psicanalítica, e é de lá que vão surgindo ali vários comportamentos, que muitas vezes a gente não compreende por que você tem certos comportamentos. Né? A gente fala, você mencionou sobre dieta, por exemplo, existem coisas tão, assim, tão interessantes que surgem numa análise, né, que a pessoa fica mesmo, assim, bem estarrecida. Mas são coisas libertadoras. Existem pessoas que elas se punem, se autopunem, né, tem uma autopunição comendo. Então, tem casos, assim, de abuso. Caso de abuso sexual na infância. Pune pela compulsão. Um dos sintomas que a pessoa faz, ela começa a comer muito inconscientemente, porque ela quer ficar feia para não ser desejada. Deixa eu fazer um exemplo disso aí. Isso é só um exemplo. Isso. É importante, foi bacana você falar assim, por exemplo, uma jovem ou um jovem, né, que dentro da sua criação, do seu ambiente ali familiar, ele foi muito, vamos dizer assim, cobrado, ele foi muito cobrado concernente à imagem, ele foi muito cobrado concernente a padrões de comportamento, a forma de se comportar, muito cobrado em relação às suas escolhas, mas principalmente concernente à imagem, a seguir um padrão, né, perfeito. E uma das formas em que esses pais ou esses responsáveis, no momento que essa criança ou esse adolescente não suprir as expectativas dele, do corpo, do desempenho escolar, do comportamento, ele não suprir essa expectativa desse responsável, esse responsável punia, o depreciando, ou com palavras muito negativas, ou até mesmo com punições físicas, e nunca impulsionava essa pessoa a superar suas frustrações ou a superar os seus momentos difíceis. Então, uma das formas dessa pessoa, uma das consequências que isso pode trazer na vida dela é a autoestima baixa, né? Uma das coisas que pode acontecer. Então, essa pessoa, antes, os responsáveis, eles emitiam palavras depreciativas para essa criança. Então, no decorrer da idade, no decorrer do desenvolvimento, né, essa criança ela começa também a emitir esse mesmo padrão padrão de comportamento com ela mesma. Ela também começa a se depreciar. Ela também começa a se punir. E uma das formas que tem da pessoa se punir é por meio da compulsão alimentar, ou outras compulsões, que não são só essa, até mesmo, por exemplo, se punir, não se permitindo, às vezes, conquistar, não se permitir, às vezes, desenvolver, ela se pune, porque ela não se vê capaz de desenvolver ou capaz de conquistar. Parei. Não, tá ótimo. Mas aí a gente... Eu estava cochilando. Falando assim, você me conhece já há muito tempo, você sabe que eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma ótima memória, né? E aí, teve um dia... Fala de novo para mim. Conhece há muitos anos, você sabe que eu tenho uma ótima memória, né? Nossa, junta os dois, então. Pois é. Você lembra um dia que a gente estava conversando e você me mandou uma foto que você estava comendo chocolate? Você lembra? Você não lembra, não? Mas eu lembro. Eu lembro desse dia assim como se fosse ontem. Isso é compulsão. Você está se punindo. Não, você está me punindo. Não vai ganhar chocolate mais na Páscoa. Vou te punir agora. Vai sim. Então, a gente continuando falando de autoestima, pode voltar em 2016, quando eu fiz aquele trabalho
que eu apresentei no congresso lá em São João, que eu usei a sua foto, né? Toda poderosa. Usei a sua foto. Então, assim, que foi o sentido maior desse trabalho? É mostrar como que a mídia produz, como existe, né, uma produção cultural da mídia que agride, né, que aliena as pessoas em todos os sentidos, mas o foco era a imagem feminina, né, em busca do corpo ideal. Então, desde 1948, uma turma de sociólogos, psicólogos e filósofos fizeram, né, um grupo que se chamava Escola de Frankfurt, e eles fizeram trabalhos muito interessantes a respeito disso, já apontando para essa alienação com sentido maior de venda, né? Venda de produtos. Então, nessa época já existia já uma cultura de que a beleza feminina já seguiria certos padrões. Por exemplo, na época já se falava sobre batom. Então, a imagem da beleza da mulher estava intimamente ligada ao batom. Então, sem batom não tem beleza. Então, isso já foi, né? Isso já foi. Mas você já desconstruiu essa ideia, né? Então, e a gente busca. Isso aqui é aprimorando a obra-prima, entendeu? A autoestima aqui é tão alta que a gente investe ainda mais nessa obra-prima, que é o batom. Que nós temos a consciência que a beleza natural também é uma beleza tão, tão bela quanto a outra que usa artifícios, né, de maquiagem. Mas aí, então, eu apresentei esse trabalho lá com esse intuito mesmo, de mostrar o quanto que quanto que a mulher, né, principalmente, ela é levada, ela é convocada a ter um certo padrão de beleza. E o pior é que esse padrão, esse ideal, nunca é alcançado, independente do que você faça, independente de dieta, independente da roupa, independente de maquiagem. Então, sempre a mídia dita os valores, sempre esses valores, né? Esses padrões de beleza, e a mulher fica muito presa. Então, assim, a gente não vai desenvolver muito isso, mas foi basicamente isso que eu fiz. Como a Paola estava iniciando um outro trabalho, né, que é de modelo plus size, eu achei bem pertinente colocar a foto dela, porque ela mostra, né, que a mulher ela pode ser empoderada, ir contra esses padrões de beleza impostos. Então, a mulher empoderada, ela dita a sua própria beleza, o seu próprio padrão, né? Então, ela mesma dita o seu padrão. Então, isso que a mulher vem conquistando em várias ramificações, em vários olhares, em várias perspectivas, é o empoderamento, né? E a gente vai voltar nisso também, na questão dos relacionamentos, né, tóxicos, abusivos, e como que esse empoderamento é necessário. Que a mulher tenha voz hoje, né? A mulher está conquistando, e a mulher tem voz hoje, ela se impõe. E é muito importante que a mulher tenha essa consciência. Pode falar. E é bacana você lembrar, né, desse evento em que eu fui, vamos dizer assim, um sucesso lá no post lá. Mas foi engraçado, foi muito importante, né, participar com vocês, a participação especial lá. Mas você falou uma questão assim, né, dessa busca por manter ou por produzir ou para refletir uma imagem, né, ou transportar ou induzir uma imagem que distorce a realidade. É como se fosse assim, nesse carro da vida, a pessoa tivesse a opção de se direcionar de três formas: pelo ser, pelo ter ou pelo parecer. Pelo ter, direcionar por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu conquisto, por aquilo que materialmente eu tenho, eu vou vai ditar quem eu sou. Pelo parecer, essa vida que hoje, essa vida muito social, muito digital que a gente tem hoje,
é onde que as pessoas se modelam em uma imagem. Ela não prega o eu, ela prega uma imagem, ela prega uma escultura, ela não prega a autenticidade. E o ser, essa direção pelo ser, é uma direção pela autenticidade, é quem realmente eu sou, é quem eu defino ser, é quem eu entendo o que eu quero ser, mesmo que esse outro, né, sociedade ou as pessoas dizem que eu tenho que ser diferente, eu defino que eu quero ser assim, isso me satisfaz, isso me deixa bem. Né? Quando o Walter trouxe, citou aí a questão do mundo plus size, quando eu entrei, não foi só isso, mas uma questão, ele expôs ali, uma questão de uma pessoa que rompeu com padrões impostos que adoecia. Eu lembro que na primeira vez que a gente falou sobre esse trabalho, eu citei exemplos sobre a minha vida, que eu recebi muitas frases, entre aspas, inspiradoras na minha vida. Uma delas foi quando meu pai disse para mim que aos 15 anos eu não passaria da porta, né? Então eu sou uma pessoa que eu cresci sendo ensinada para questionar a minha, vamos dizer assim, a minha estrutura corporal, a minha imagem corporal. Que aquilo que eu tinha, aquilo que era biologicamente programado, eu deveria desvalorizar. Eu tinha que valorizar aquilo que socialmente, ou que a imagem dos meus né, responsáveis dizia que você tinha que ser magra. Mas eu tenho um perfil corporal em que, vamos dizer assim, a minha imagem corporal é grandona, vamos dizer assim, né? Imagina esse rostinho aqui não vai ficar magrinho, esse rostinho aqui é gordinho, bochechudo, né? Eu sou uma mulher grande. E eu lembro que por muito tempo eu condenei os meus contornos, eu condenava minha roupa, eu andava só de preto, eu vivia buscando dietas, formas para suprir o quê? A expectativa dos meus pais, a expectativa da sociedade de que eu tinha que viver aquela imagem imposta. Então, no momento em que eu me conheci, que eu comecei a me conhecer, e uma das coisas, eu conheci o meu corpo, que o meu corpo é um corpo que eu tenho, vamos dizer assim, um biotipo que não me favorece ser magrinha. Eu tenho uma estrutura esquelética grande, eu tenho eu esqueci o que o médico falou, mas eu tenho uma facilidade de desenvolver muito músculo, né? Então, eu sou grande. Então, uma das coisas foi o quê? Eu aceitar quem eu sou biologicamente falando. Né? E hoje eu não tenho vergonha de dizer, eu gosto de falar, hoje eu peso quase 90 quilos, tenho uma boa saúde, né? E eu me acho muito mais bonita hoje, a minha identidade corporal hoje é essa, eu me vejo uma mulher grande, que me acho mais bonita hoje que quando eu tinha 60 quilos aos 18 anos. Né? Isso passou pelo autoconhecimento, pela aceitação e eu defini quem eu queria ser quando eu falo da minha identidade corporal. Né? Então, isso não quer dizer que eu não cuido da minha saúde, que eu não tenho atenção, o quanto que o peso pode me favorecer ou não. Eu tenho esse cuidado, eu tenho essa atenção, estou correndo atrás, né, do meu jeito, mas tenho essa percepção. Mas quando eu falo da minha identidade corporal, eu não fico me matando mais para me encaixar nas famosas formas que as pessoas querem impor sobre a gente, né? E a vida traz sempre superações, né? Assim, você contou ali uma parte, né? Uma particularidade sua. Eu vou falar. Dar meus podres? É interessante como que a autoaceitação ela é libertadora. Você, quando me conheceu, você lembra que eu só usava boné? Eu não ia para a faculdade sem boné. Você lembra disso? Não, fala de novo. O boné lembra? Então. E olha que na época meu cabelo estava começando a ralear. E eu morria de vergonha, que não pode e tal, não sei o quê. Então eu só ia de boné. Aí um belo dia eu fui cortar o cabelo e tal, e aí o cara fez um corte bem assim, diferente, né? E assim, bem baixo, né? E aí eu achei que ficou caprichado, eu falei, você quer saber? Eu vou sem boné hoje para a faculdade. E aí eu fui sem boné, assim. E aí o pessoal, não, é bacana, assim, você veio sem boné, ficou melhor assim, ficou bacana e tal. E aí eu me libertei dessa obrigação de usar o boné. Eu me aceitei como
como eu era, eu me aceitei na minha condição atual, né? Eu ficava tão assim, a gente fica tão na expectativa, né? Tão preso no olhar do outro, que a gente vive, sim, em função do olhar do outro, ainda assim que esse olhar do outro não seja explícito. Ainda que o julgamento do outro não seja explícito. Mas ainda assim isso nos aprisiona. Então, assim, é importante a gente superar essas coisas. O Rogers fala, né? Carl Rogers falava sobre, né, as mudanças. Quando eu aceito como eu sou, assim eu posso mudar. Mas aí tem um antes. Se eu achar que eu devo mudar, porque eu já estou me sentindo bem antes, né? Se houver necessidade de alguma mudança, para eu me sentir melhor, aí eu vou mudar. Seja em qualquer área, né? Da nossa vida, do nosso ser, do nosso comportamento e do nosso corpo, do nosso modo de vestir, né? Aí vem essa questão. Mas eu preciso me aceitar, primeiro, de como eu sou, como eu estou, qual que é a fase da minha vida que eu estou vivendo, né? A gente fica, quando a gente é criança, a gente fica doido para crescer, para ser adulto, para trabalhar, para ter dinheiro, para uma coisa. E, né, a parte da vida da gente, principalmente dos adolescentes, é muito comum, né? Você quer ser adulto logo, acha que você vai se libertar de várias amarras e não vive aquele momento tão bonito, né? Que as fases que o ser humano tem de desenvolvimento, cada fase tem a sua beleza, né? E aí a produção de mídia fala que você tem que ficar jovem para sempre, não pode ter ruga, não pode ficar careca, não pode engordar, não pode, né? Como que é isso? Pode sim. O ser humano faz parte do ser humano. Quem falou que uma pessoa de 60 anos não é bonita? Né? Não é bonita para quem? Né? Cada um tem a sua beleza na sua época, né? Quem falou que uma mulher tem que estar sempre maquiada? Quem falou que a mulher, por exemplo, ela tem vários tipos de beleza, né? E tem pessoas que observam isso, que acham até mais bonita a naturalidade, né, do ser humano. Então, assim, a gente precisa atentar para essas coisas, para as belezas ocultas que a gente muitas vezes negligencia, né? Como E quando a gente bonito, fala daquilo que é belo, o belo é, na verdade, o belo é algo muito subjetivo, é muito particular. E eu falo muito no consultório uma coisa, a importância da gente definir o nosso padrão de belo, do que é belo. Então, o meu belo, ele adentra o campo daquilo que eu determinei, da minha visão de vida, ele passa por onde? Ou ele passa por aquilo que é determinado, ele passa pelo imaginário social, por aquilo que é determinado pela cultura, pela moral. Como que é a minha definição de belo, né? Quantas pessoas se condenam ou condenam comportamentos, condenam, né, corpos, condenam jeito de ser, baseados o quê? Naquilo que, vamos dizer, o grupo diz, né? Mas quando a gente fala de ser humano, a gente fala de diversidade. Não tem como, tem coisa assim, todo mundo, a maioria das é esperado que todo mundo tenha um fígado, que todo mundo tenha um coração, né? É esperado. Mas tem coisa que não é esperado, tem coisa que é particular de cada pessoa. Porque cada pessoa tem uma programação genética, cada pessoa ela tem uma história familiar, um contexto, um tipo de criação, ela nasceu dentro de uma cultura específica, ela tem traumas ou situações vividas, cada pessoa tem todo esse aparato, essa bagagem. Então não tem como a gente dizer que as pessoas são iguais. Então é importante que cada pessoa tenha muito bem definido esse belo. Porque é a partir desse belo que ela vai nortear a forma como ela se enxerga, né? Exatamente. Mas é muito importante a autoaceitação. A autoaceitação ela é o primórdio, né, da autoestima. Então, o problema é que existe o olhar de si próprio, mas existe também a violência psicológica, né? Dos pais, do companheiro, da companheira, que busca ditar regras, ditar modos de beleza, ditar.
Então, assim, existem, sim, a violência, ela causa muito isso. A violência verbal, né, xingamento. Quando é criança, a pessoa criança ali, xinga a criança ali, chama ela de feio, de ridículo. Isso causa um trauma terrível, né? A pessoa carrega isso para o resto da vida, assim, se ela não cuidar, não tratar disso. E é bom você estar falando isso aí, que a gente já entra, né, especificamente dentro de autoestima. Quando a gente fala de autoestima, podemos dizer, nomear o conceito autoestima como autoestima é o quanto a gente se gosta, é o valor que a gente dá a si mesmo, né? Autoestima é o senso ou a definição daquilo que merecemos. Isso é autoestima. Muitos vinculam a autoestima estritamente a como eu vejo a minha autoimagem, a como eu vejo o meu corpo. Não. E eu costumo dizer que a autoimagem é o combustível essencial para a vida. Se um carro ele tem um combustível ruim, o trajeto dele, o trajeto dele ou a mecânica dele vai ser comprometida. Ele não vai chegar no objetivo, ou porque a mecânica vai dar bizil, a bomba de combustível vai queimar, ou então vai começar a engasgar e ele não vai chegar. Eu falo que eu já passei por isso. Já andou Né? passando esse terreno aí, né? Já Já passei esse perrengue. Não eu, gente, o meu menino, meu pretão lá, meu carro. andou. Mas quando ele tá com combustível bacana, né, ali top, top, ele chega onde que eu quero, né? Ele faz o desempenho que ele tem que desempenhar. Então, se a autoestima está baixa, a minha vida vai se direcionar sempre como se fosse assim, eu tenho um potencial ou uma competência ou uma característica para usar voos mais altos, mas eu sempre vou me permitir usar voos mais baixos, ou às vezes nem voar, porque eu não acredito. Porque eu não vejo em mim um valor para desempenhar aquilo ali. E se a autoestima está baixa, eu me permito voar voos mais altos. Vamos exemplificar isso aí. Uma pessoa, ela está ali num cargo empresarial ali, operacional, mas ela tem um objetivo de alcançar um cargo ali no âmbito de gerência executiva, né? Ela tem esse objetivo. Quando a pessoa ela tem baixa autoestima, ela não consegue ver nela, ela não consegue se impulsionar para trabalhar, né, desenvolver sua capacidade técnica, participar de processos seletivos, né, para que ela alcance esses degraus até chegar nesse cargo, nesse objetivo dela. Ela vai olhar para ela e vai dizer assim: isso não é para mim. Ela tem vontade de chegar lá, mas não se ver capaz, ela não se vê capaz de aprender uma nova função. Eu vou exemplificar um caso clínico aqui, por exemplo, uma pessoa que às vezes subiu de cargo, era de um cargo operacional, por exemplo, de serviços gerais, foi para um cargo, por exemplo, de secretaria, ela começar a se questionar, falando, não, eu não deveria estar aqui. Às vezes a pessoa subiu de cargo pelos próprios gestores, os gestores mudaram ela de cargo porque viu nela potencial. Mas eu falo disso porque eu já peguei casos clínicos parecidos assim, em que a pessoa começou a se questionar, aquele não é meu lugar, o meu lugar é lá na limpeza, o meu lugar ali, não estou desmerecendo função. Eu vou falar isso, não estou desmerecendo a função. Eu estou tentando frisar como a pessoa se vê. Ela se vê capaz para se desenvolver? Não, ela se vê mais capaz de desenvolver ou habilidades ou desempenhar papéis num nível, vamos dizer assim, ela se deprecia mesmo, ela se diminui, ela não consegue perceber que ela pode, né, se desenvolver. Ou então, quando ela vê pessoas, por exemplo, como a pessoa vê uma pessoa com uma renda maior que a dela, com às vezes um desempenho técnico, estou falando conhecimento mesmo, às vezes maior que ela, a pessoa se diminui. Ela não consegue conversar, ela não consegue desenvolver um diálogo, porque não, aquela pessoa sabe mais, como é que eu vou desenvolver? A pessoa se trava. Né? A pessoa se trava. Por quê? A autoestima está tão baixa que ela não se vê nem capaz de desenvolver um diálogo, nem seja para aprender. Né? Ela entra no processo de autossabotagem também, né? Sim, com certeza. Começa a se podar ali mesmo, que isso tudo passa. E quando a gente fala de que a autoestima tá alta, esse combustível vai impulsionar. A pessoa fala, não, eu vou conquistar, eu vou desenvolver.
né? Eu vou conquistar aquilo ali, ela vai correr atrás, ela vai se impulsionar. Ah, pode dar errado um processo seletivo, eu não consegui conquistar naquele momento, mas ela se impulsiona, não, vou conseguir o próximo. É igual tirar carteira, eu tirei de terceira. A primeira não deu, eu falei, a autoestima estava alta, falei, vamos pro segundo. O segundo não deu também, eu falei, o terceiro foi. Mas eu vejo muito esses problemas de relacionamento também. A questão surge muito. A questão é o fato da pessoa sentir o sentimento que ela tem de si própria, sentimento de não merecimento. E aí ela cai naquele engodo da perspectiva do outro, né? Às vezes a pessoa, você está falando ali de cargos, né, de trabalho. Às vezes a pessoa sabe que ela é mais capacitada, né, para aquele cargo, ela tem a oportunidade de ocupar o cargo, lhe foi oferecido o cargo, mas ela não consegue porque ela acha que ela não merece aquilo. E aí a gente, com a terapia, a gente vai descobrir por que surge isso. Mas os desdobramentos desse sintoma também, que ele surge muito do não merecimento, ele costuma ter até autossabotagem, né? Costuma vir de formas diversas, né? A questão do não merecimento também, ela é uma questão muito interessante que surge. Vou pegar um gancho aqui nos comentários aqui, que aos pouquinhos eu consigo ver. Aí eu lembrei de uma frase do Sartre. O Sartre fala assim: não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. E você falou do processo de psicoterapia aí, que lá a gente vai identificar como que a pessoa desenvolveu esse processo de baixa autoestima. Né? Às vezes a pessoa foi constantemente ali, depreciada o tempo inteiro. No momento que a gente está desenvolvendo ali, né, na relação com o outro, a forma como a gente enxerga a vida, enxerga a si mesmo, se a pessoa, os seus pares ali, estão sempre a depreciando, estão sempre questionando, né, o valor dessa criança, é como se fosse assim, a prova vale 10, mas a criança tirou 8, 8,5, por exemplo. Vira para a criança e fala assim, mas você podia ter tirado 10. Né? Ou seja, de alguma forma está ensinando aquela criança a não valorizar aquela conquista que ela teve. Beleza, é bacana, mas o 8,5 também, porque ela correu atrás de ter aquilo ali. Mesmo que fosse 4, valorize o 4, porque no momento que você rega o 4, você estimula a criança a numa próxima etapa a ir para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, até o 10, para ela se desenvolver. Mas quando isso, a criança é ensinada a se culpar, a falar assim, não, você deveria ter tirado 10, ela começa o quê? Ou então outra coisa que acontece, vou mudar o exemplo aqui, é comparar aquela criança às vezes a um irmão, a uma amiga lá, lá os seus colegas lá, todos eles lá tiram 10, tem que fazer igual a eles, tirar 10. Olha o seu irmão consegue, né, fazer, olha o seu irmão é estudioso, fica o tempo inteiro estudando e você fica aí o tempo inteiro aí no celular, por isso que você não consegue tirar 10. Então, a referência da pessoa de valor passa a não ser ela, passa a ser o outro, passa a ser o padrão imposto, né? Passa a ser essa referência de. Aí cria as expectativas, que atender a expectativa do outro. Eu tenho que sempre tirar 10, porque 8,5 não dá, né? Então essa pessoa começa a se questionar, né? O tempo inteiro. Acho que eu até fugi um pouco do que eu estava falando. Esse processo de aprendizado né, tá bem no modelo de Skinner, né? Erro e acerto. Mas o próprio modo que a gente é ensinado já tem um certo equívoco, né? Exatamente nessas pontuações. O erro, ele faz parte do aprendizado, ele não é algo passivo, não é algo que demanda uma punição. É exatamente o contrário, né? Igual você falou. Você tem que comemorar, né? As conquistas, e é interessante esse comemorar, porque o nosso cérebro, ele precisa dessas questões aí, de comemorar. Assim, eu costumo falar muito isso com o paciente. Né? Você comemorar, criar o hábito de comemorar cada vitória, cada conquista, sabe?
Cada coisa que você conquistar, um aumento de salário, né, um ano de namoro, enfim, essas coisas, ainda que você comemore com um copo de refrigerante, um pastel, mas o que você faz? Você está alimentando circuitos de recompensa do cérebro. O cérebro vai falar assim, pô, é assim que a gente tem que trabalhar. É assim que é o nosso sistema, né? Tem um sistema autônomo do nosso cérebro que ele trabalha sozinho, né? Na resolução de problemas e tal. E quando você tem um problema, por exemplo, para resolver, você fica pensando naquilo, e aí você vai fazer suas atividades, né? Suas tarefas. E aí abstrai, né? Aí, de repente, vem um surgimento, do nada vem a ideia, é isso que eu vou fazer. Não é assim que funciona? Você abstrai, você nem estava pensando naquilo mais, mas de repente o cérebro... Por quê? Porque continua trabalhando, porque você inferiu um valor emocional forte ali. Aí ele entende que ele precisa trabalhar, e ele fica no modo autônomo trabalhando. Você tem que, tipo assim, disciplinar o seu cérebro. Exatamente. E dar para ele se reprogramar. Exatamente. A gente que programa o nosso cérebro, né? E o meio também faz essa programação. Então, quando você vem com a punição diante do erro, é uma programação virótica. É um vírus que você está colocando ali. Porque aí o cérebro vai aprender a trabalhar assim, com esse sentimento ruim de que toda vez que ele errar, ele vai receber uma punição. E aí, voltando, isso também causa transtornos de ansiedade. Isso também é um sintoma de transtorno de ansiedade. Por quê? Porque eu não estou atingindo as expectativas do outro, ainda que o outro não está perto mais, porque o seu cérebro foi programado para trabalhar dessa forma. E aí a gente pode pontuar alguns padrões de comportamento que a gente pode ter, né? Ou seja, formas como a gente se comporta mesmo, que não são favoráveis à nossa autoestima, né? Um exemplo disso é a gente se comparar para diminuir, né? Por exemplo, uma pessoa é músico, né? Toca um violão lá, gosta de uma música, aquela coisa, toca bem dentro daquilo do seu nível de aprendizado, ela toca bem. Mas um dia ela vai num evento e tem um outro músico lá tocando um violão também. Só que essa pessoa tem uma habilidade maior, né? Que essa pessoa inicial que eu citei. Ou apenas diferente, né? Aí, então, quando a pessoa ela tem baixa autoestima, ela vai olhar para esse outro músico, vai o que começar a se sentir inferior. Ela vai começar a condenar o seu processo de aprendizado ou da sua habilidade musical. Porque ela vai o quê? Potencializar aquela pessoa e menosprezar. E se menosprezar. Isso. Ela potencializa o outro e se menospreza. Ou seja, se aquela pessoa, ela não consegue olhar para aquela pessoa e ver nela um potencial ou uma referência para ela se desenvolver. Ela vê nela uma referência para se diminuir. Quando a gente tem na vida isso é uma bomba na nossa autoestima. Porque lembra que a autoestima é valor? Então eu me desvalorizo o tempo inteiro. O ideal é como se fosse lá na prova. Tirou 4, valorize o 4, porque valorizando o 4, você vai se impulsionar para o 5, do 5 valorize, se impulsione para o 6, que é, por exemplo, quando você falou, valorize, celebre sobre cada coisa que a gente faz. Mas às vezes nós somos ensinados, na verdade, a se condenar, a ver sempre negativo aquilo que tem na nossa vida. Então, quando eu me comparo para diminuir, por exemplo, uma coisa que causa isso são pais que comparam os filhos ao outro, como eu citei. Né? Então, a pessoa sempre vai ver mais valor no outro. Ah, não, aquele é ali que é bom, eu não vou nem... Aí, às vezes, a pessoa, aquelas pessoas que num evento todos dois vão tocar, né? Aí a pessoa fala assim, eu não vou tocar, não, que isso, a pessoa ali já... Né? Aí a pessoa começa a ter ansiedade e não se permite. A gente falando assim, numa perspectiva mais de desenvolvimento, de conquistas, né? É interessante
dar continuidade a essa questão da valorização, porque é bom você ter uma referência para você evoluir, né? Eu costumo brincar assim, né, com meus amigos. Eu ainda estou muito aquém intelectualmente do que eu quero, né? Eu ainda tenho referências que me mostram que eu preciso de um caminho assim muito árduo e longo ainda para chegar lá. Só que eu lembro que de quando eu comecei, hoje eu estou muito além do que eu imaginava que eu poderia chegar. Então isso me satisfaz, e isso hoje, né, me satisfaz, mas ao mesmo tempo me impulsiona a continuar, porque eu tenho um alvo a atingir, mas isso é uma coisa né, com calma, né, com leveza, e você entender que você está no processo. É bom você ter uma referência, claro que a gente precisa ter, de onde você quer chegar, né? Nós tivemos excelentes professores, tem pessoas, né, que a gente tem referência. Eu já tive a oportunidade de estar do lado de pessoas muito conhecidas, né, no Brasil, referências na psicanálise, apresentando trabalhos em roda de conversa, assim, debatendo temas de igual por igual, e essas pessoas já são muito além do que eu sou, né? Muito além do que eu estudei, mas eu já estava ali, no meio, né? Eu vou continuar, né, o meu caminho, mas comemorando as minhas conquistas, a cada dia. E é bom você olhar para trás na questão de como você era antes, quando você começou. Olha o que você já conquistou, né? É importante a gente ter essa perspectiva da gente mesmo, né? Ter a referência, mas também comemorar as suas conquistas. Sim. E dentro disso aí, entra dois padrões de comportamento, acho que muito importante. Um deles nós já falamos, que é sempre suprir as expectativas do outro, né? O que as pessoas esperam de nós, né? O que as pessoas esperam que a gente se forme, que a gente tenha um emprego, que a gente tenha casa, que a gente tenha família, que tenha filho, que mais? Que tenha um comportamento tal, É uma que lista, né? tenha Imposta pela identidade de gênero sociedade. tal, Uma que tenha lista. orientação sexual tal, e tenha uma religião tal, e aquela coisa, tudo que é a expectativa do outro, né? Ali o tempo inteiro. É uma É isso. lista da sociedade. Viver uma vida sempre para suprir essas expectativas, a pessoa ela não vive a vida dela, ela vive o outro. A sociedade, a cultura, a família, né? O companheiro, a companheira, né? A pessoa que se relaciona, o amigo. Às vezes a expectativa é do patrão, né? Suprir a expectativa do patrão, ou a expectativa do amigo, da amiga. Nunca vive para suprir as próprias expectativas. No seu tempo, na sua hora, nos seus limites. Aí volta o autoconhecimento, né? É importante de conhecer as suas potencialidades e os seus limites. Porque eu conhecendo os meus limites, eu sei até onde que vou, e sabendo das minhas potencialidades, eu sei até onde eu posso ir, né? Até que o limite me dá um limite realmente, mas a minha potencialidade me ajuda a ir além, né? Ela me mostra que eu posso ir além. Então, quando a pessoa ela sabe disso, ela consegue desenvolver habilidades para suprir as suas próprias expectativas, né? Seguir o seu ritmo. Eu sei que eu sou baixinha, que eu tenho 1,58 m, então não adianta eu querer simplesmente levantar a mão e alcançar o último degrau do armário, porque eu sei que eu não vou conseguir. Né? Se eu tenho uma baixa autoestima, eu vou sempre achar que eu sou incapaz de fazer um trabalho em altura, vamos dizer. Mas quando eu tenho uma autoestima alta, eu vou pegar um banquinho, eu vou pegar uma escada, eu vou chamar uma pessoa que é mais alta, né? Para que ela me ajude, para que isso me dê um suporte. Eu não vou me diminuir, eu não vou me depreciar, né? Então. É a opção do sofrimento, né? O sofrimento está aí. Você sofre se você quiser. Isso aí. Então eu não sofro, eu sou baixinha mesmo, eu tenho esse conhecimento, né? Mas enfim, outro padrão de comportamento que é importante de falar é a busca de reconhecimento e validação do outro o tempo inteiro. É aquela pessoa que não toma decisão sem consultar alguém, né? Tem que consultar, porque às vezes ouviu tanto, né? Que assim foi tão dependente, né? Desse outro ali, se fala, Segura, né? vai acabar entrando em dependência afetiva. Mas segura sempre. é importante.
gente, errar, todo mundo vai errar. Acertar, todo mundo vai acertar. Isso é normal. Primeira coisa, aceite que é normal. Né? Mas eu ficar buscando. Isso não quer dizer que a gente não pode trocar uma ideia com alguém para refletir sobre um assunto, sobre uma escolha que tem que fazer. Não estou falando isso. Mas quando a gente fala de padrão, é porque se torna hábito. Quando se torna hábito, então é hábito. Eu tomo água pra caramba, eu tomo muita água, isso é um hábito. Então, quando se torna hábito, eu tenho que perguntar ao outro o que ele acha, isso não favorece a minha autoestima, porque eu novamente vivo fora de mim. Né? É um exemplo de eu tenho que ir comprar uma roupa. Aí vai lá, amiga. Ô, amiga, vamos lá comprar uma roupa. Se comprar uma roupa para festa, para ir para balada, aquela coisa. A pessoa quer uma calça jeans, tal, uma moda meio blogueira, aquela coisa, um shortinho, Detroit ali, uma casa, um cropped e um kimono, beleza. Mas aí a amiga vai, que isso, amiga? Isso aí fica feio. Não, vai ali com um vestidinho ali, pequenininho, justinho, porque é isso que vai ficar bonito em você. Mas a pessoa não gosta, ela gosta de um short, uma moda mais despojada. Às vezes o corpo dela não encaixa naquela roupa. Mas quando ela é dependente da validação do outro, ela vai fazer o quê? Ela vai sabotar o seu próprio desejo, a sua própria vontade para suprir, para viver isso que o outro falou. Porque ela não consegue valorizar a sua própria opinião, a sua forma de ver. E vamos direcionar isso para a escolha afetiva, para a escolha profissional, para qualquer direcionamento que a gente dá na vida da gente. A gente fica o quê? Dependente. Aí passa o tempo, a gente vive mais o sentido da vida do outro que o nosso. Mas tem um outro perfil também, que eu até falei numa live ali, sobre consciência de si, consciência social, que é o sujeito assujeitado. É aquele que vive na filosofia do Zé Godin, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então ele não se implica. Ele não se implica com as próprias mudanças, ele não se implica com nada na sociedade, e aí ele vive exatamente em função do outro. Então ele delega tudo para o outro. Você que decide qual roupa que eu vou vestir, você que decide o que a gente vai comer, o lugar que a gente vai, e aí em algum momento surge, em algum momento desse ser, vai surgir as suas indagações filosóficas, né? De quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou autor da minha vida, eu sou coadjuvante, quem que define a minha vida, quem decide, sou eu ou é o outro. Aí começa a vir os conflitos, que em algum momento da vida ela vai ter esses questionamentos, né? É o que alguns chamam de crise existencial. E isso causa, né? Aí essa pessoa vai parar na clínica com essas questões, porque ela não vai dar conta disso. Isso vai ser tão conflituoso que ela vai assim, gente, eu vivi a minha vida inteira, eu fiz tudo que a minha mãe quis, tudo que meu pai quis, eu tenho a profissão que meu pai quis, eu tenho um carro que ele me deu, quer dizer, então assim, eu não decidi nada. Em algum momento ela vai acordar. E aí ela vai saber, aí ela vai ter que dar conta disso. Né? Como que eu vou lidar com isso agora? Né? São os conflitos, né, existenciais. Então, vamos tentar entrar um pouco em relacionamento tóxico abusivo, só uma pontuação mais básica, né? Para a gente poder já direcionar, né, para o fim da live, que já tem 1 hora mais ou menos que a gente está aqui. Quando a gente falou inicialmente sobre a questão do autoconhecimento, a importância da gente se conhecer e a sua correlação com a autoestima. Quando a gente fala de relacionamentos tóxicos ou relacionamentos, né, abusivos, podemos dizer assim que nas relações humanas existem relacionamentos que nos impulsionam para frente, mas existem relacionamentos que nos impulsionam para trás, né? Então, quando a gente fala desses relacionamentos destrutivos, tóxicos, abusivos, a gente fala de relacionamentos que nos impulsionam para trás. Eles não nos favorecem. E podemos dizer que quando a gente tem uma fragilidade do autoconhecimento, uma fragilidade da nossa autoestima, a gente se torna suscetíveis, vamos dizer assim, predispostos, vamos colocar assim, a adentrarmos a esses tipos de relacionamento. Mas quando se fala disso, muitas pessoas acham que eles têm uma correlação simplesmente com relacionamento amoroso. Mas não é só esse tipo de relacionamento, é qualquer um.
relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos de amizade, relacionamento profissional, relacionamento religioso, né? Entre o líder religioso e o seu, vamos colocar, não sei qual termo que usa, mais subordinado, vamos dizer assim, o relacionamento afetivo em si. Então, qualquer relacionamento que possa não nos favorecer, ele tem um grande indício, um grande sinal de ser um tipo de relacionamento tóxico ou abusivo. Né? O que você acha disso? Esse termo, ele é bem contemporâneo e é um dos motivos da gente estar fazendo esse tipo de live. Por quê? Muitas vezes as pessoas são acometidas com certos comportamentos do outro e não têm consciência de que aquilo é uma coisa tóxica, que é uma coisa que está prejudicando e não precisa e não tem que ser daquele jeito. Então a gente traz o conhecimento dessas pessoas para elas se questionarem sobre os tipos de relacionamento que elas já vivenciaram ou que estão vivenciando agora. Então, trazer a consciência, né, esse tipo de modelo é extremamente importante. Então, tem alguns tipos de comportamento do outro que geralmente estão ligados ao controle, né? Controlar o outro, né? E tem a ver com ciúmes também, com insegurança, com várias coisas. Mas o controle ele tá sempre forte nessas questões, né? Controlar o outro, controlar o que o outro vai fazer, com quem ele vai sair, se ele vai sair ou não, o horário que ele come, com quem ele relaciona, com quem ele está conversando no Instagram, no WhatsApp, enfim, uma infinidade de coisas. Mas existem coisas que ultrapassam do que é socialmente aceitável, porque realmente é tóxico, porque realmente ele azeda, né? Azeda a relação, faz o outro sofrer. Tudo que faz o outro sofrer não é saudável, né? Logicamente. E aí muitas coisas não podem ser aceitas, né? E como eu falei, são relacionamentos que não nos impulsionam para frente, né? Então, quando a gente fala de tóxico, a gente fala de uma coisa que realmente nos adoece. Então, é um relacionamento que o tempo inteiro fica nos minando de negatividade, é um relacionamento que nos deprecia o tempo inteiro, é um relacionamento que pesa, que ele tá sempre, que é recheado de críticas o tempo inteiro, que ao invés de nos elogiar, é sempre uma palavra ali que nos diminui o tempo inteiro, aquela pessoa é extremamente tóxica. A gente chega a se sentir mal realmente naquele relacionamento. Né? Quando a gente isso vai tanto do abusivo, a pessoa costuma comprar essa ideia do outro, né? Quando isso entra para um campo mais abusivo, a gente está falando numa questão de ter um controle e um poder sobre o outro. Né? Não, às vezes a gente fala de relacionamento abusivo, a pessoa só acha que o relacionamento só é abusivo se ele tiver sinais de violência, por exemplo, física. Mas quando a gente fala de violência, a gente fala, por exemplo, de 5 tipos de violência: física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Então, esse relacionamento abusivo pode estar recheado de uma ou mais desses tipos de violência, onde a pessoa recebe muitos insultos, críticas, ameaças, desprezo, xingamento, ridicularização, depreciação o tempo inteiro, né? Então, há muitas pessoas que estão sofrendo, estão com baixa autoestima, estão com conflitos de identidade, vivendo em ciclos intensos de violência e não sabem, né, conscientemente que estão dentro desse ciclo. Né? É muito fácil virar e falar assim, ela tá eu já ouvi muito isso. Ela tá ali porque ela quer, porque gosta de apanhar, porque gosta, gente, por que você tá aí? É igual falar quando uma pessoa tá depressiva, não, isso aí é bobeira, isso aí é mania, isso aí é chororô. Não, a pessoa ela tá dentro de uma condição que ela se sente presa. Ali uma das coisas que a gente vê dentro desses relacionamentos, principalmente abusivos, é a dependência afetiva. A
pessoa se sente numa ligação, numa intensidade ali naquele relacionamento, que ela fala assim, como se a pessoa fosse o ar que ela respira, né? E uma das coisas que a gente vê que pode ser sinal, quando a gente fala do início desse tipo de relacionamento, principalmente o abusivo, são relacionamentos muito intensos, que iniciam com muito amor, né? Eu te amo, sou tudo pra você, você não precisa trabalhar porque eu faço tudo por você, eu te amo, eu te adoro, aquele tanto de flores, aquelas coisas, tudo acontece muito rápido. Quando a pessoa já vê, já tá noiva e já casou, né? Acontecendo muito rápido, né? Então, quando aquilo acontece muito rápido, desconfie. Né? Eu tô falando assim, tudo muito rápido aqui também, né? Fala aí, amigão. Tem alguns tipos, né, de comportamento que se encaixam nisso, né? Quer dizer, exemplo, a pessoa monitora o outro constantemente, né? Isso cabe num relacionamento tóxico. Esse controle, né? A pessoa está sempre ligando, sabendo onde que está. Se atrasou um pouquinho, ele já vem com julgamento, né? Ah, você está fazendo coisa errada, enfim. Esse monitoramento. Quando está no nível paranoico, né? A pessoa já foge da realidade, cria uma situação sem ter um indício real ali para tirar aquela conclusão. Exatamente. Outro seu parceiro ou a parceira tenta te diminuir. Isso é a depreciação do outro, né? Então ele inconscientemente ele age dessa forma porque ele quer depreciar, que se o outro se sentir depreciado, ele não vai buscar, né? Isso é insegurança, né? Então, eu tenho que depreciar o outro para ele achar que eu sou a melhor solução para ele, né? Para essa pessoa. Eu sou o melhor caminho. Você passa a ser essa pessoa. A pessoa, igual eu tô falando, é um relacionamento baseado no poder e o controle sobre o outro. Ela se torna referência. Então, ela atrai a sua vítima o tempo inteiro para a satisfação do seu próprio ego. Aí vem um controle. Não, você não precisa dos seus amigos, não. Para quê? Olha sua amiga, começa a questionar o amigo, a amiga, depreciando ele. Não, vamos ficar só nós aqui. Ou então vem as depreciações. Ah, sabe por que eu não tô te dando carinho? É porque você está saindo demais com seus amigos. Eu falei com você que não era para tirar, para estar, né? Você está engordando, ou você está... Né? E começa a depreciação. Eu estou procurando, né? Porque você tá essa autoimagem, né? Questionando a autoimagem da pessoa, a imagem da pessoa, né? Essa depreciação, a chantagem, o excesso de controle, querer olhar demais o celular, o afastamento das pessoas, né? São vários comportamentos que podem estar correlacionados. É aquela frase muito comum também: ninguém vai te amar como eu te amo, né? Então, é bem por aí. Então, tem a outra também, que a pessoa tenta mudar os hábitos, né, que fazem parte de quem ela é. Então, existem coisas que são da nossa essência, né? Tem coisas que a gente realmente gosta, por exemplo, e tem outras que não. Mas no início do relacionamento, sempre tem esse engodo, né? Ah, eu mudo o outro. Depois ele deixa aquilo, ela muda. E não é por aí, né? Tem coisas que a pessoa nunca vai gostar. Tem lugares que ela não vai querer ir. Ela não gosta, não é o mundo dela. Então tem que ter sempre o equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio. Mas o comportamento, né? O relacionamento abusivo, ele atropela tudo isso. Sempre a vontade, né? A minha vontade tem que prevalecer na do outro. Assim. Ela sempre aí tem que... a vítima, ela começa a abrir mão da sua própria vida, dos seus sonhos, do seu projeto, da forma como se vê, da forma como se enxerga. Ela passa a se desvalorizar da mesma forma que o seu abusador, entre aspas, faz com ela. Ela começa também a se depreciar, se fala assim, questiona o corpo, ela também começa a questionar, ela deixa de se amar. Né? Ela deixa de se reconhecer, ela passa a viver o projeto do outro, a visão do outro o tempo inteiro. E se a visão é negativa, ela vai se ver negativa. Se ela vive o projeto do outro, ela abre mão dos seus próprios projetos e passa a viver o projeto do outro. Ou seja, a vida dela vai sendo minada, é como se o outro fosse o tempo inteiro um sanguessuga. Né? Então, aí volta da importância da gente se conhecer. Porque quando eu me conheço, eu consigo fazer a separação entre o que o outro diz
e quem eu realmente sou, né? É. E às vezes, no início, a pessoa acha que é aquilo mesmo, ela vai fazendo, e ela, né, ela vai fazendo achando que precisa fazer para preservar a relação e tal. Mas aí é que chega um momento, né, que começa a surgir os conflitos, né? Se é aquilo mesmo que ela queria, né? Se ela começa a ter consciência de si, que é um processo muito importante, ela começa a ter consciência de si, ela percebe que ela não está sendo ela mesma, ela está sendo o que o outro quer. Então, isso é bem importante, se ter bem explícito, né? Consciência de si. Então, tem uma outra. Tem um outro tipo de comportamento que é se o parceiro se importa apenas consigo mesmo. É que tem a ver também, né? Com a vontade só dele. Aí a gente entra no perfil do abusador, né? Costumam ser personalidades muito narcisistas, muito egoístas, né? Que tem essa necessidade de suprir o seu ego inteiro. É o olhar para si, né? Que sempre tem que imperar só a sua vontade. O tempo inteiro. E a outra, uma também comum, que é a ausência de entendimento do sentimento do outro, né? E os jogos emocionais. A pessoa que está ali do lado da outra, ela conhece o ponto fraco, né? E ela vai exatamente ali, naqueles pontos fracos, usa a própria família, né? Usa a família dela, assim, para fazer as comparações, para poder deturpar, né, o sentimento dela, né? Dar um outro sentido para aquilo que a pessoa sente, né? E o sentimento, ele é tão nosso, né? Ela é tão subjetiva. E quando a gente fala disso, a gente fala de um ciclo de violência. A gente está passando bem rápido, né? Porque esse assunto é um assunto extremamente É bem extenso. ele tem vários detalhes. Quando a gente fala do perfil do abusador, uma das coisas que são pessoas que têm ciúmes excessivos, a necessidade de controle, que seu ego seja o tempo inteiro suprido ali, né? Convoca a vítima o tempo inteiro a suprir o seu próprio ego. Se você vê o discurso da pessoa, tem ele sempre como referência. A referência para a vítima está sempre naquilo que é errado. Aquilo que é errado, a culpa é dela. Mas aquilo que é certo, que é louvável, é mérito do abusador. São pessoas extremamente manipuladoras que passam muito sobre isso que você falou, porque manipula realmente a situação ao seu favor e para depreciação da vítima. Né? Costuma ter do ciclo de violência diante das pessoas de referência, né? O ciclo, serem pessoas ótimas no ciclo social, mas quando está somente com a vítima, são extremamente agressivas, né? Com palavras ou até mesmo físicas. Então, são coisas que precisam estar atentas. E tem uma coisa que acontece muito, que é o ciclo. Podemos dizer o ciclo dentro das estações da vida, vamos dizer assim. Tem um momento lá da primavera, que é aquele amor, benzinho, aquela coisa, né, ali, onde que ele oferece as migalhas afetivas, né, as pequenas expressões de afeto, que a vítima, infelizmente, ela potencializa, coloca desse tamanho, mas na verdade é desse tamanho. Mas, depois de um tempo, começa a vir novamente as depreciações, as violências, né, as manipulações, até que aquele nível, aquela intensidade daquele ambiente muito violento se torna naquele ápice. Né? Aí, novamente, vai lá, a vítima questiona, aí a pessoa vem novamente com as manipulações e volta novamente a ser uma flor, para novamente trazer a vítima para si. Se você que está escutando, que a sua vida está assim, momentos pequenos bons, intenso, 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 depois no momentos bons, intenso, 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 você tem grande possibilidade de estar dentro de um relacionamento tóxico abusivo. Né? Na verdade, está falando mais do abusivo aqui. Entendeu? E sempre também usa o justificativa desse tipo de comportamento, né? Justifica com o uso de droga, de álcool, né? Então ele sempre tem essa vertente também, essas justificativas em relação ao uso de droga e de álcool também. E para poder se manter, né? Nessa forma de controle aí. Né? Mais alguma coisa? E uma das coisas, quando eu acolho, eu trabalho muito com isso,
uma das coisas que a gente faz, né, dentro do ambiente clínico é conscientizar a pessoa que ela está dentro do ciclo, né? Tanto a vítima como o abusador são pessoas, né? Não estou condenando nenhum no outro. Mas é importante que a pessoa que está ali sofrendo dentro desse ciclo, que ela olhe para ela, né? E não ache que aquilo ali, que aquele relacionamento, aquela pessoa é socialização. Ela, que a pessoa, na verdade, é aquilo que mais permanece, que é aquela pessoa violenta, aquela pessoa que não reconhece o seu valor, aquela pessoa que só te deprecia, aquela pessoa que só te condena e que te induz a afastar de tudo aquilo que pode ser bom para você, né? Então, é importante que a pessoa tenha essa consciência, né, que ela está num ciclo. E uma das formas da pessoa sair desse ciclo é ela se empoderar. É ela voltar a olhar para ela, né? Porque isso vai ajudar ela ao quê? A separar aquilo que é dela e aquilo que é do outro. A ajuda técnica profissional, sim, eu coloco aqui, ela é essencial, né? Mas o posicionamento, o compromisso consigo mesma, de você começar a se cuidar, de você olhar para você, de não ver o outro como o ar que você respira, em qualquer relacionamento, gente, o outro nunca é o ar que a gente respira. Que às vezes tem pessoas que colocam outras nessa condição, às vezes no campo da amizade. Não funciona, não decide se o amigo não estiver ali, né? Então é importante que a gente aprenda a estar com a gente, como lá no início da live, da importância da gente ter tempo com a gente, da gente gostar de estar com a gente, para que a gente dependa do outro para ser e existir. Né? É bom a gente ser de relação? Somos. É importante, sim, mas relações têm que ser um compartilhamento. Ela não tem que ser unilateral. O favorecimento... Cumplicidade, né? Acima de tudo. Hã? Cumplicidade. Isso, é uma troca, né? Onde sim tem que prevalecer a individualidade, ela tem que se manter. Eu não tenho que anular a minha individualidade para estar com alguém. Quando você está com alguém e aquela pessoa começa a condenar o seu jeito de ser, sai fora. Porque a pessoa não está te aceitando como você é. Quando a gente quer transformar o outro em uma forma, quando a gente começa a questionar demais o outro, eu estou querendo colocar o outro favorável a minhas expectativas. Eu estou querendo transformar o outro de acordo com aquilo que me agrada. Isso é egoísmo. E num relacionamento tóxico abusivo, isso é muito comum. Não, isso acontece, na verdade. Então, quando a pessoa começa a questionar demais quem você é, as coisas que você faz, as coisas que você gosta, o tempo inteiro ali, nada de você tá bom, tudo é questionável, sai fora, isso te adoece. Não acha, não, mas ninguém vai me amar, meu amigo não é melhor. Existem perdas que, na verdade, são ganhos na vida da gente. Não tenha medo de perder para conquistar lá na frente. Nós vamos falar ali para fechar alguns 5 tipos de violência contra a mulher. A gente falou de agressividade, né, de uma forma bem singela. É bom a gente separar, né, o que é agressividade e o que é violência. Quando a gente fala de violência, elas devem ser denunciadas, né, devem ser denunciadas para que isso não vire uma sistemática, né? Que isso a tendência, né, Paulo? Vocês sabem disso. A tendência é só piorar. Quando existe violência, a tendência é só piorar. Então, assim, que tipo de violência que a mulher sofre, que ela deve denunciar? A violência física, né? Como que é isso? É empurrar, chutar, amarrar, bater, violentar, né? Tem a violência psicológica, que é menosprezar a pessoa, humilhar, insultar, isolar, perseguir, né? A gente falou disso, ameaçar. Isso é uma coisa muito grave. A ameaça é muito grave, ela precisa ser denunciada quando existe ameaça. É uma coisa muito séria, né, Paulo? A moral, né, é outro tipo de violência que deve ser denunciada contra a mulher. É a moral, que é caluniar, injuriar, difamar. Né? Tem a violência sexual, que isso também causa muita confusão.
Às vezes a mulher sofre um tipo de violência sexual, mas ela omite, ela aceita porque ela acha que faz parte do casamento. Ela acha que faz parte do casamento, né? Que senão ele vai buscar outro na rua, tá errado. Não pode ser assim, tem que denunciar. Então, assim, o que é a violência sexual? É pressionar, fazer sexo, exigir práticas que a pessoa não gosta, negar o direito, né, de uso de qualquer contraceptivo. Então, isso tudo é violência doméstica, isso deve ser denunciado. Não é porque a mulher é casada que ela é obrigada a ter relação sexual, por exemplo, só porque o homem quer. Ela tem os dias e ela tem os direitos que ela não quer, esse é do ser humano. E aí o outro tem que respeitar isso. Então, quando ele não respeita e força, isso é violência sexual, e isso deve ser denunciado. Né? Outra violência também que parece que não, mas é muito comum, é a violência patrimonial, que é reter o dinheiro, controlar o dinheiro, né, da mulher, destruir, né, ocultar os seus bens, né, no matrimônio, seus objetos, não deixar a pessoa trabalhar, não deixar a pessoa evoluir. Então, isso também é uma violência patrimonial, também é uma violência doméstica que deve ser denunciada. Então, basicamente é isso, né? Eu acho que a gente deu conta, eu acho. Ah, eu tô assim, é bacana, assim, eu estava observando sempre o quanto de pessoas que ficaram, assim, 90%, 80% do tempo, né, da live, que já foi 1h30, o pessoal se manteve aqui, assim, eu achei muito bacana, assim, quero agradecer muito as pessoas que estão prestigiando, que prestigiaram a gente, e os que estão aqui até agora, porque 1h30 de live, né? Assim, eu mesmo eu não fiz, né? Acho que nem você também fez uma de 1h30. Essa é a primeira. Daí pegamos o laço, né? Mas assim, vamos terminar com um pouquinho assim se alguém quiser perguntar alguma coisa agora, diante daquilo, né? Da temática que a gente apresentou, essas pessoas que estão aqui agora, se quiserem perguntar alguma coisa, vamos dar uns 5 minutos aqui, só para as pessoas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. A gente não garante que responde, mas está aberto aí. Já houve um ponto ali onde denunciar o ciclo de violência, né, no caso das mulheres, né, nós temos a própria delegacia de mulheres, né, que você pode consultar o endereço pela internet, que é o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Nós temos canais de denúncia, por exemplo, o próprio 190, acionar o 190, não necessariamente a vítima, mas uma pessoa que observa que a pessoa está dentro desse ciclo de violência, ela pode estar denunciando também, né? E é importante que a gente faça isso, né? Ajude uma pessoa a sair desse ciclo. Às vezes, ajudando a pessoa para estar junto a um equipamento, né? Que vai ter profissionais que vão estar acolhendo ali, orientando, mas também denunciando por meio dos serviços, né, públicos que a gente tem, como a Polícia Militar e os centros de referência. Uma coisa importante relacionada a isso é que a gente precisa desconstruir essa ideia que foi criada, né, socialmente, que tem aquela frase, né, aquele jargão de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando existe violência, mete a colher, sim. Isso é um dever cível do cidadão denunciar quando ele percebe que existe violência contra a mulher, contra uma pessoa ali, né, na vizinhança, ela está percebendo, ela vê, ela presencia, isso é até um dever cível, um dever da pessoa denunciar. Então, esse negócio de ninguém mete a colher, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso era, né, de 2 séculos atrás, tem que desconstruir isso, né, tem que denunciar, sim. Porque às vezes não, sempre é muito difícil para a mulher que está sofrendo a violência fazer a denúncia.
né? Mesmo ou no momento, ou, né? Ou por algo que aconteceu, é, é, ou por algo que aconteceu recentemente, por algo do passado, enfim. Ou até quando isso fica sistematizado, essa violência, não é fácil para a mulher. Então, quando a pessoa vê que está acontecendo algo ali, que existe violência ali, a pessoa chama a polícia, denuncia, a pessoa vai lá, né? Porque a gente nunca sabe como que isso vai terminar. É verdade? A gente nunca sabe. Nunca sabe. É até a questão da ameaça, por exemplo, é uma coisa muito séria, né? Você precisa ter essa atitude. A gente não sabe que desdobramentos que vão surgir. Né? Isso é uma temática, né, importante e atual, né? E se cuidem, né? Todos se permita que a sua existência, a sua vida, a sua segurança seja roubado de você. Se for necessário, denuncie, se for necessário, procure um profissional, se for necessário, arrume um amigo, um parente, uma pessoa que te apoie para você sair de tudo aquilo que te faz mal, né? Isso mesmo. Isso aí Importante, também. importante. Agradecendo, né, por estar aqui, Miguxa, agradeço por essa chamada aí, ó, rápida. Foi muito bom estar com você. E a participação de todo mundo que participou, comentou aí, foi muito bom. Muito obrigado quem participou aí, quem ficou aí até agora, principalmente. E em breve a gente vai fazendo mais, né? Na medida do possível. É, isso mesmo. Então, tá Muito bom. bom. Obrigado, Paulo. A gente Muito falou obrigado. rapidamente de vários assuntos, né? Mas que desmembrando a gente consegue falar melhor, né? Pontuar melhor até tecnicamente. Exatamente. Então, tá. Muito obrigado, viu? Um abraço, gente. Tchau. Boa noite.